professora Geisiane, tudo bem com você? Esse vídeo tem por objetivo explicar alguns conceitos básicos para que os alunos do nono ano consigam resolver as questões da página 41 do PET 2, né, que são questões referentes à semana 3, né, de ciências. Nessa semana foi abordado o tema balanceamento de equações químicas. Foi falado antes, né, nas semanas anteriores, que as equações elas representam reações químicas e elas devem obedecer dois princípios, né? A soma das massas dos reagentes numa equação deve ser igual à soma das massas do produto daquela reação, né? Essa é a primeira lei que deve ser seguida. A segunda é em relação à proporção entre os reagentes, que tem que ser igual, né? Independente da quantidade de substâncias que você usa numa reação química, essa proporção ela vai ser sempre a mesma, né? Além disso, uma equação química ela deve estar balanceada, ou seja, além da massa, né? Além da proporção entre reagentes e produtos, nós temos que observar o número de elementos químicos naquela reação. O número de elementos químicos presentes nos reagentes tem que ser igual ao número de cada elemento químico no produto. E é isso que a primeira questão da página 41 está cobrando, né? A pergunta fala: o consumo de ácido sulfúrico pode ser utilizado como indicador do desenvolvimento de um país. Industrialmente, esse ácido pode ser obtido a partir da pirita de ferro, que consiste basicamente em sulfeto ferroso, a partir das seguintes reações químicas, e essas são as reações. Veio aqui um pedido de classificação, mas eu acredito que foi um erro de edição da equipe que montou o PET, porque essa questão não é a questão pronta, é muito fácil de encontrar na internet. E as classificações só vão ser conteúdo da semana seguinte, da semana 4. Então, não caberia cobrar vocês aqui para classificar essas equações. Né? Se vocês forem ver o conteúdo da semana 4, tem reação de síntese, análise, simples troca ou dupla troca. Né? Então, desconsidere porque é conteúdo da quarta semana. Mas a pergunta seguinte, que é: faça, né, o balanceamento químico das três equações, isso sim é referente ao conteúdo dessa semana. Então, nós temos antes das setas os reagentes e após as setas os produtos. Nós devemos contar, para saber se está balanceado, nós devemos contar quantos átomos de cada elemento tem nos reagentes e quantos átomos de cada elemento tem nos produtos. Por exemplo, de ferro, elemento ferro, nós temos um átomo, né? Um elemento. Como é que eu sei? Aqui, né, nós temos o índice, que representa quanto eu tenho daquele átomo, e bem no início da substância eu tenho o coeficiente, que representa quantos eu tenho daquela substância. Aqui, quando eu não tenho nada escrito, quer dizer que é 1. Então, eu tenho um átomo de ferro e uma substância sulfato ferroso. Então, ferro, nos reagentes, eu tenho 1. Enxofre, tenho um átomo também. E o oxigênio, né? O meu coeficiente é 1, meu índice é 2. Para eu saber quantos átomos de oxigênio tem, eu multiplico 2 vezes 1. Né? Índice vezes coeficiente, dá 2 átomos de oxigênio. E no meu produto, eu tenho de ferro um átomo, do enxofre um átomo também, e do oxigênio 2 vezes 1, 2. Está desbalanceado? Como é que eu sei? Estaria se o número de elementos nos reagentes fosse diferente do número dos elementos no produto, mas os números estão coincidindo aqui. Então, passando para o próximo, eu faço a mesma contagem. Enxofre eu tenho 1, oxigênio eu tenho 2, aqui, né, nessa primeira parte, mais 2 aqui dessa outra substância, então gás oxigênio. Então, 2 mais 2, 4 átomos de oxigênio nos reagentes.
E nos produtos? Tenho 1 enxofre e tenho 3 oxigênios. Bate o número de enxofre, sim, mas o número de átomos de oxigênio na reação não, né? Porque nada se perde aqui, tudo se transforma. Então, para onde que foi esse outro oxigênio? Então, numa reação química, as substâncias não somem. Então, o que está acontecendo é que a equação ela não está completamente representada. E a gente precisa balanceá-la. E a última, será que está balanceada? Então, enxofre 1, oxigênio 3 mais 1, 4, hidrogênio 2. E nos produtos? Enxofre 1, oxigênio 4, hidrogênio 2. Está balanceada, né? Os números de cada elemento batem nos reagentes e nos produtos. E para balancear, então, o que é a questão quer? O que a gente tem que fazer? Então, aqui está a nossa equação desbalanceada. E eu tenho que começar adicionando mais substâncias para aumentar, né? Já que o meu número ali está reduzido de oxigênio no produto, para tentar aumentar a quantidade e vou, por método de tentativa, fazer o número de elementos nos produtos ficar igual ao dos reagentes. Tá? Então, se eu adicionar aqui mais uma substância de SO3, né, colocando um 2 aqui, já não vou ter só uma, vou ter 2 substâncias, o que vai acontecer? De enxofre no reagente eu vou ter 1, de oxigênio 4, de enxofre nos produtos 2 átomos e de oxigênio 2 vezes 3, 6. Não está balanceado, parece que piorou, mas é porque a gente está no meio do processo. O que eu posso acrescentar aqui nessa equação para tentar balanceá-la? Então, o que está faltando? Agora está faltando lá nos meus reagentes eu aumentar o meu número de oxigênio e de enxofre. Então, eu posso acrescentar aqui um 2 na frente, né, no coeficiente do meu SO2, tá? Então, quando eu faço isso, o que acontece? Eu passo a ter 2 átomos de enxofre, oxigênio, 2 vezes 2, 4, mais os outros 2 do gás oxigênio dá 6. E no meu produto eu já tinha 2 enxofres e 6 oxigênios. Então, no balanceamento, a gente vai acrescentando, modificando os índices, modificando os coeficientes, os índices não mudam, até o número de cada elemento nos reagentes ficar igual ao número de cada elemento no produto. O PET ele traz algumas regrinhas que podem ser seguidas para no seu método de tentativa você tentar reduzir o caminho, né, de encontrar a equação balanceada. Um deles é você deixar o hidrogênio por último. Então, se aqui tivesse hidrogênios, como por exemplo aqui nessa equação, né, tem água, tem H2SO4. Então, a última coisa que você teria que se preocupar se essa equação estivesse desbalanceada seria com o número de hidrogênios. Você começaria com os outros átomos. E o PET fala para a gente começar com metais, depois seguir para não metais, depois fazer do oxigênio e, por fim, só do hidrogênio. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre se uma substância ela é metal, não metal, vocês podem consultar a tabela periódica que consta no livro de vocês, tá? Só consultar o sumário, lá vai ter a explicação, né? A representação de cada elemento químico e a classificação dele. Eu espero que essa questão sirva para vocês entenderem como fazer esse balanceamento e apliquem esses conceitos nas próximas questões, ok?